Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. O sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer, provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumada. Que é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. A gente dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim.
O outro tem o direito de ter a vida dele, e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu possa alcançar. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma, e você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu particularmente penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso. Ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus,
as pessoas faziam uma experiência de Jesus, filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Eu estou querendo apenas, pedagogicamente, lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano, de um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres, de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano formidável, poderíamos dizer. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristãmente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade,
levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, a igreja define como pecado mortal o pecado que tem uma gravidade maior. Nós cometemos todos os dias aquilo que nós chamamos de pecados veniais, né? São pecados mais leves, que não têm tanto comprometimento. E aí a igreja ensina, você tem lá no catecismo uma lista grande de como compreender essa distinção. Mas o que eu acho mais interessante é a gente mergulhar no conceito de morte que o pecado mortal sugere. Existem algumas atitudes pecaminosas que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida que são capazes de nos matar aos poucos. Nós podemos atentar, por exemplo, contra o nosso corpo. Isso é um pecado mortal. Atentar contra a minha vida, assim como roubar. Tudo isso pode gerar a morte física. Mas eu também posso assumir posturas no meu dia a dia que são capazes também de matar muitas coisas dentro de mim que não estão ligadas à minha vida física, né? Um pecado pode, por exemplo, matar dentro do coração de uma pessoa a esperança. Pode matar a paz. E aí nós vamos desdobrando esse conceito de pecado mortal em todas aquelas atitudes humanas que são capazes de causar e de gerar uma destruição. Muitas vezes nós perdemos um pouco o hábito de explicar o que é o pecado, as consequências do pecado, essa distinção de pecado, né? O que é um pecado venial, o que é um pecado mortal. Agora, o mais importante é a gente descobrir que na compreensão destes pecados, nós precisamos descobrir um jeito de nos converter, isto é, deixar de permitir que aquele pecado continue me matando ou matando as pessoas que estão ao meu lado. Eu não tenho dúvida, minha gente, de que a sociedade contemporânea, do nosso dia a dia, está assumindo cada vez mais uma gama de pecados mortais e que nós estamos convivendo com esses pecados como se eles não fossem mais pecados. Nós socializamos muitas atitudes ruins, né? Nós nos acostumamos a estas coisas ruins. E nós nos acostumamos a este processo de morte que essas atitudes vão trazendo na nossa vida. Um exemplo disso são os vícios que estão socializados. Nós convivemos todos os dias com o álcool. Será que a gente não poderia hoje pensar que o vício do álcool é um pecado mortal? Eu considero. Por quê? Ele gera, primeiro, a destruição de uma saúde, de uma pessoa que está destruindo a sua saúde através do álcool. O álcool é uma substância tóxica que faz muito mal ao organismo, que vai matando uma pessoa aos poucos. Aí você passa para o outro lado da destruição. Você tem lá um pai de família que é alcoólatra. Você tem uma mãe de família que é alcoólatra. Hoje você tem um adolescente que é alcoólatra. Por quê? Porque ele aprendeu a beber socialmente. Veja bem, foi negligenciada esta informação. Deixamos de ensinar os nossos adolescentes que o vício faz mal, que o vício mata, ou então deixamos de apresentar aos nossos adolescentes oportunidades de ser uma pessoa com um pouco mais de bom gosto, para optar um pouco mais pela vida, e aí aquela pessoa começa a se destruir. Quando nós temos uma pessoa se matando fisicamente, nós temos também outras pessoas morrendo espiritualmente. Porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama, embriagada, sem o controle da própria vida, incapaz de tomar decisões importantes, porque o álcool ele vai fazendo isso com a pessoa, ele vai minando a sua capacidade de amar. A capacidade de se amar e depois a capacidade de amar o outro. Pode observar,
O alcoolismo, ele vai entrando na vida de uma família e ele vai espalhando o desamor. É uma coisa terrível, é um pecado mortal dos nossos dias, socializado. Por quê? Por que é socializado? Porque nós abrimos as geladeiras das nossas casas e nós vemos que as cervejas estão lá, ou nós abrimos os armários da nossa casa e a gente vê que as garrafas de uísque estão lá. É o diabo silencioso, né? Mas de vez em quando ele fala quando nós abrimos aquelas tampas, quando nós servimos os nossos copos. Porque pode até num primeiro momento, minha gente, ser socialmente falando, eu estou bebendo socialmente, só que depois a gente vai perdendo o controle disso. E aí nós vamos destruindo as estruturas da nossa casa. E hoje é alarmante, se você vai ver aí o índice de adolescentes que já estão viciados no álcool. De jovens que estão com as vidas destruídas por causa do álcool. Nós não temos o direito mais de ficar calado diante de uma situação dessa. E você tem toda a razão quando você fala que na sua época você escutava falar sobre isso. É verdade. São os males que estão crescendo nos nossos dias e que nós estamos ficando calados para eles. Veja bem o cigarro, né? O cigarro é outro pecado mortal. Porque é um vício que destrói a saúde de quem fuma, a saúde de quem está do lado. Os vícios são pecados mortais. A mentira, não essa mentirinha do dia a dia, que isso também é horrível, mas a calúnia. Muitas vezes nós podemos destruir uma pessoa por causa de uma calúnia. Nós já falamos sobre isso aqui, nesse mundo globalizado, né, de internet, onde uma notícia, muitas vezes dita por uma pessoa irresponsável, cai na rede. Aquela pessoa é vítima do que não disse e que o outro disse que ela disse. É uma coisa terrível. O mal está presente. Muita gente está fazendo a opção pelo mal, está usando da internet para poder socializar o que é ruim. Nós vamos pecar com essas pessoas no momento em que a gente encaminha aquela mensagem, no momento em que nós também ajudamos a fofoca a criar corpo. São comportamentos. Muitas vezes nós temos um apego possessivo pelo outro, né? Nós temos uma relação de apego que é um pecado mortal. Por quê? Porque nós geramos morte na vida da pessoa. Nós não permitimos que ela seja melhor. Nós amarramos aquela pessoa em nós. Então o pecado mortal, ele pode ter muitas faces. Ele pode ser este crime que nós vemos acontecer quando alguém pega uma arma e mata o outro, mas ele pode também estar costurando uma relação afetiva, quando você percebe que o outro está tomando posse da pessoa, quando o outro está de maneira muito irresponsável acampando territórios da vida do outro que ele não tem direito. É pecado mortal quando um pai negligencia a responsabilidade de educar um filho. É pecado mortal quando uma mãe deixa que o filho faça o que quer, porque não quer ter problemas, não quer choro na cabeça. Então são muitos os pecados que são mortais na nossa vida. Basta a gente pensar, aquele gesto, aquela atitude gerou morte em mim, gerou morte no outro. Aquela atitude teve uma repercussão muito negativa, o que eu fiz feriu, o que eu fiz machucou. E aí nós vamos ter todo o contexto do pecado mortal diante dos nossos olhos. Os que nós já estamos acostumados a saber que são mortais e aqueles com os quais nós convivemos e socializamos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente,
É no momento em que nós nos sentimos limitados que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. O que o sofrimento faz com a gente se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é
Muitas vezes o nosso refúgio é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova, mais madura, quem sabe. O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, é com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje, sou considerado uma pessoa fora do normal pelo fato de, na minha idade, ainda ser virgem e nunca ter namorado. Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permitir que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo. Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção e eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isso afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. Isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos?
Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, né? E estamos infantilizando o outro. Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar, os recursos que nós temos hoje, é tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha, ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração. É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo? Me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora,
você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe, nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras, ou estão pelo menos dispostas à maturidade. Que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passa por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, de que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado. Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginados, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é a ciência, é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. E eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, é apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, Então hoje é um dia de saudade, é um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo.
Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida, que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame. Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós, o amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde.
E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Padre, queria que o Senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Jusceia, não é fácil mesmo, minha filha, perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida. É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira. De repente, assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho. E sim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho. E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã. Quando a Heloísa morreu, foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Jusceia, você ainda passa pela dura experiência de perder duas pessoas num prazo muito recente. Minha filha, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas duas pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. E ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba,
Depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi. Ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então, uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes, quando a gente era menino, espetava um espinho na gente. Aquele espinho doía uns 2, 3 dias até que aquilo ficava amarelinho. E aí, a própria secreção fazia o trabalho de expulsar. Aquele alívio, né? Você apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora, pronto. O corpo estava ali, sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente tá na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida. Não é, Cristian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não. Mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquela espetada, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu tenho 44 anos de casada, e quando eu casei, com 1 ano de casada, perdi meu primeiro filho. Aí eu passei muita tristeza por isso, passei mais de 1 ano com muita depressão, muita tristeza. Aí vieram outros filhos, vieram 4 filhas, criei tudo bem. Quando foi agora, esse ano, que terminou ontem, dia 11 de janeiro eu perdi o neto do Vitor no afogamento, neto de 4 anos e meio. Isso, padre, mexeu muito com minha vida. Fiquei muito triste, muito abalada, muito chocada.
quase morri. Ainda hoje eu carrego essa tristeza dentro de mim. Eu gostaria muito de me libertar disso, padre. Essa criança tem mexido muito comigo. Foi pior do que o caso do meu filho. Foi muito pior, porque foi assim, meu filho foi uma morte assim, súbita, porque tomou um mingau, e em seguida, ele não se engasgou, mas em seguida foi ingerido para os pulmões o mingau que ele tomou. E a morte do meu filho, do meu neto, foi uma morte afogada, uma morte que eu achei foi uma morte muito súbita, muito brusca. Então, isso eu não me conformei. Eu fiquei uma pessoa contra Deus, cheia de raiva, cheia de mágoa, de tristeza, de revolta, sabe, padre? Eu era uma pessoa muito de Deus, assim, de oração. Aí eu me culpei muito. Por quê? Por que eu me culpei? Porque eu achei que tinha rezado pouco, culpei as pessoas, culpei Deus. Achei que Deus tem tanto poder, deveria ter lá, ter tirado ele daquela água, ter salvado meu neto. Então, padre, foi tão difícil, 4 anos e meio. Foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil. E pedindo a Deus que me ajudasse, que me iluminasse esse dia de ontem para hoje, para me livrar dessa tristeza, dessa angústia, que é um peso muito grande no meu ombros, essa tristeza, essa angússia, essa revolta, tem sido para mim um peso muito, muito grande. Eu preciso melhorar disso, porque eu não posso continuar assim, porque senão eu não vou resistir, padre, senão eu vou morrer de tristeza, de sofrimento, e não dá para continuar assim. E pronto, agora eu quero que o Senhor me diga o que eu devo fazer, padre. Dona Maria, primeira coisa que é muito bonito já de identificar, né, na senhora, é o desejo de mudar. Toda vez quando nós estamos diante de um acontecimento que nos traumatiza, que nos retira o chão, né, porque um acontecimento como esse tira o nosso chão. Um inocente, uma pessoa que a gente ama, morta ali. Estou me lembrando, mãe, da nossa amiga lá de Sergipe também, que passou pela mesma experiência. E ela tirou o filho dela das águas. Foi ela que tirou um menino morto. Eu escutei essa história. E eu tive a oportunidade de estar com essa mulher, que é a mãe desse menino, lá na beira do Rio Jordão, quando nós fomos para a Terra Santa. E eu me recordo que na hora que eu fiz o batismo dela, a palavra que me veio foi essa. Eu joguei a água do Rio Jordão sobre a cabeça dela e eu disse para ela assim: retira o seu filho das águas de uma vez por todas. Porque aquele tempo da vida, da morte do menino até aquele dia, ela estava mantendo o menino afogado. Ela não retirava ele da piscina, porque ela só vivia em torno daquilo. Ela não fazia outra coisa. Ela vivia o tempo todo a experiência do afogamento. É aquela velha história, né, gente? O acontecimento está lá e eu não consigo me desvincular dele. Então não importa quanto tempo já tenha passado, o menino continua afogado, o menino continua nas águas. Diante daquela palavra, ela resolveu reagir. E foi muito bonito ouvir isso deles. Padre, a gente agradece muito porque aquela palavra ajudou a minha irmã a continuar a vida dela. Dona Maria Dulce, quem dera eu pudesse retirar essa dor de dentro do coração da senhora. Mas quem sabe a senhora possa começar a também retirar o neto da senhora das águas. Não mantenha ele afogado mais não. Não coloque mais o seu pensamento, não fixe mais a sua ideia, a sua história no afogamento dele. Primeira coisa, retire a culpa. Não tem que arrumar culpado para uma história trágica como essa. Mesmo que descobrir quem é o culpado, não traz o menino de volta. Não resolve a dor da gente, não. O que a gente precisa fazer é agora continuar a vida a partir do que a gente tem. Nós não temos mais como retirar o menino de lá, não temos mais como ressuscitá-lo, nós não temos como devolver a vida a ele, não deu tempo de fazer nada, mas agora há um jeito bonito de fazer a ressurreição acontecer, restituindo a vida na família, trazendo a alegria de volta. Porque todos nós ficamos privados, Dona Maria Dulce. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa que não consegue viver o processo da perda, todos nós que estamos ao redor ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. E é bonito a senhora dizer: eu não quero ficar amargurada, eu não quero ser uma pessoa triste. Esta reação já é a ação de Deus na senhora.
O tempo da revolta ele faz parte da vida. Nós somos humanos, nós somos frágeis, a gente se revolta mesmo, a gente vai gritar, a gente vai blasfemar, mas isso tem que ser passageiro. O grito e a blasfêmia não corrige o coração da gente, não. O que corrige o coração da gente é a oração de entrega. E essa tem que ser a oração da senhora, da filha da senhora. Senhor, eu não tenho como mudar a morte do meu neto, por isso eu quero entregá-lo ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide dele e retire de nós esta culpa. Conceda-nos a graça de continuarmos vivendo sem precisar achar um culpado para esta tragédia. Entregar nas mãos de Deus não significa a gente se alienar, não. A gente só entrega nas mãos de Deus aquilo que já não tem mais jeito, porque o resto a gente faz, a gente corre atrás porque Ele está nos ajudando a realizar. Mas aquilo que não tem mais jeito, deixe nas mãos dele. Retire esse peso da senhora. A senhora está querendo resolver o problema e não tem como resolver esse problema. Não tem como mais trazer esse menino de volta. Por isso que hoje retirá-lo de forma definitiva das águas é deixar e aceitar que a morte aconteceu, mas que agora nós queremos continuar a vida, qualificando o nosso dia a dia, a nossa história, preparando o nosso futuro de maneira mais bonita. Entregue nas mãos do Senhor esse neto tão querido e veja nele um intercessor a rezar por vocês. É um legítimo representante no céu, um legítimo representante da família que está no céu sem sofrimento. Não há nada de ruim, somente nós aqui que ficamos que precisamos dar um jeito nessa dor. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.